Pessoal, pela primeira vez no mundo, Garcia vs Kill estará sendo apresentado para um público extra nipônico. Mais de 500 páginas traduzidas do japonês foi o número que a luta de hoje totalizou. Uma batalha por herança é o que simboliza essa final do TDK. De um lado, Edgar C. Garcia, o Cyborg, representando a linhagem de Kiryu Miyazawa, o gêmeo de Seiko Miyazawa. O Oton, esse que tem seu filho como outro finalista, Kishi Miyazawa, o Kibo. E antes de iniciarmos, eu quero pontuar que esse vídeo foi traduzido por mim do japonês com a ajuda de aplicativos e dicionário. Então se tiver algum erro, eu peço desculpas desde já. Dito isso, peguem a pipoca e se preparem para uma obra de arte, pois esse vídeo foi feito com muito carinho por mim e pelo Apo. O vídeo de hoje começa num navio repleto de pessoas e o guia dizia: "Senhoras e senhores, se preparem, pois em breve chegaremos ao nosso destino, a final do TDK. Ela acontecerá na Ilha Frente, uma ilha em que Iron Kiba comprou para realizar seus treinamentos secretos." Nessa hora nos era mostrado um helicóptero sobrevoando o mar. Ele se aproximava da ilha e lá dentro Yoshiki questionava: "Finalmente chegou o grande dia, hein? Dormiu legal essa noite?" Kibo respondia: "Ah, pode apostar, eu tô na minha melhor forma." Yoshiki questionava: "Ah, então por que você tá com essas olheiras? É melhor dormir até a partida começar, tá? Você ainda tem tempo." Retornávamos para o navio, onde o desembarque começava, e o guia dizia: "Senhoras e senhores, depois de pousar, não pare, continue em frente." A multidão assim fazia, e eventualmente chegavam no Coliseu no Japão, que havia se inspirado no Coliseu Romano. Nessa hora íamos para outra parte, onde os jornalistas comentavam: "Atenção, o helicóptero de Kibo acabou de pousar." Kibo descia, olhava para as fotos e comentava: "Um grande número de veículos de comunicação, hein?" Que irritante. E o Chique dizia: "Este é o maior evento da história das artes marciais, era de se esperar." Nessa hora, Kibo percebia algo. Eram vários helicópteros se aproximando e os jornalistas comentavam: "Vejam, é o Garcia! Ele chegou escoltado por helicópteros militares dos Estados Unidos." Kibo via aquilo e comentava irritado: "Esse idiota tá planejando começar uma guerra ou o quê?" E o Chique respondia: "Garcia é uma arma humana criada com um enorme orçamento militar. Esta partida será uma demonstração espetacular para as outras nações, um prestígio nacional para os Estados Unidos e ao mesmo tempo uma ameaça. Nesse sentido, é quase como uma guerra." Nos era mostrado na sequência Garcia descendo acompanhado do General McMullen, do Dr. Gilmour e outros militares. Nessa hora íamos para o Coliseu, que rapidamente lotava e as pessoas comentavam: "Vejam o céu, o tempo tá fechando. Eu tenho uma sensação de que algo inesperado vai acontecer nesta partida, hein?" Nessa hora o telão era ligado e o apresentador dizia: "Desde a corrida dos espermatozoides nós lutamos, senhoras e senhores. Antes mesmo de nascermos, mesmo antes de crescermos no ventre da nossa mãe. Essa é uma jornada muito longa, uma luta pela sobrevivência feroz e brutal. A taxa de sobrevivência é 1 em 500 milhões. Nós lutamos para chegar a este mundo, mas a luta de um homem de verdade nunca termina. E a maior das lutas começará hoje." Nessa hora o telão mudava para um homem. As pessoas se surpreendiam, pois viam Iron Kiba. E ele continuava: "Viver, lutar. Ressuscitei para testemunhar a luta de vida ou morte de 2 homens de verdade. Sim, eu estou vivo para presenciar isso." A torcida ficava confusa e eles diziam: "O quê? É o Iron Kiba mesmo? Mas ele tá vivo? Como isso é possível?" Iron Kiba continuava dizendo: "Vocês realmente conseguem sentir que estão vivos? Vocês têm medo de se machucar e se recusam a lutar? Vocês tentam superar até as situações mais irracionais com um sorriso de resignação no rosto, matando suas emoções. Um covarde evita problemas. Você se tornou um adulto astuto que sempre tem uma desculpa pronta." Nos era mostrado o Kazukujita chorando de alegria e ele dizia: "Oh, incrível! Então a imortalidade de Iron Kiba era verdade." Ao lado, Yoshiki dizia: "Oh, deixa de ser besta. Não tem como isso ser verdade. Ele gravou antes de morrer." Iron Kiba voltava a dizer: "Matar suas emoções significa matar a si mesmo. Me respondam, vocês estão vivos ou mortos? Será que você não está vivendo como se estivesse morto? O que significa viver? A resposta está aqui. A luta de vida ou morte dos homens de verdade lhe dará vida. Abram bastante seus olhos." O apresentador do TDK assumia nessa hora dizendo:
Senhoras e senhores, de agora em diante as finais do TTK serão realizadas. Apareça dois bravos guerreiros. Primeiro, o lutador nato, Kishi Miyazawa. Senhoras e senhores, quem imaginaria que esse pequeno lutador chegaria à final? Ele derrotou oponentes poderosos com reviravoltas uma atrás da outra. Ele é realmente um lutador inesperado. Ele disse: vou compensar a diferença física com técnica e a diferença de resistência com espírito. Senhoras e senhores, hoje à noite vou mostrar a vocês o estilo Nadashinkage. É isso que ele disse, senhoras e senhores. E agora, recebam a máquina de combate, Edgar C. Garcia. Senhoras e senhores, será que esse cara tem alguma fraqueza? Na primeira luta ele mostrou sua trocação de altíssimo nível. Na outra, ele mostrou seu grappling e a conclusão foi: esse homem não tem rivais. Este é realmente um lutador de MMA ideal. Este jovem lutador que não conhece a palavra derrota vai nos impressionar novamente esta noite. Em um coliseu especialmente construído, que reuniu uma multidão de 50 mil pessoas, eles finalmente se enfrentarão. Quem reivindicará o título de mais forte e levará para casa o prêmio de 20 milhões de ienes. Quem vai vir por último? A batalha está prestes a começar. A torcida nessa hora se surpreendia e nos era mostrado Garcia e Kibo se encarando de perto e o apresentador exclamava: ambos lutadores estão num excesso de proximidade. É perigoso demais. Árbitro, cuidado aí. O árbitro dizia entre os lutadores: senhores, a única falta é cutucadas nos olhos. O resto tudo é permitido. Ataques na virilha, puxões de cabelo e afins. O apresentador dizia enquanto ambos continuavam se encarando: essas regras terrivelmente severas, porém simples, isso inevitavelmente desperta o instinto de luta de todos nós. Nos era mostrado o General McMullen vendo a luta de um local privilegiado. E o apresentador continuava enquanto o árbitro tentava afastar os lutadores e mandá-lo para os seus corners. A situação está à beira de uma batalha explosiva. A batalha entre eles já começou, o árbitro não consegue separá-los. Nos era mostrado Kibo extremamente raivoso e Garcia olhava sorrindo. Em seguida dizia: não posso evitar te matar. Kibo respondia prontamente: meu lema é vencer e sair por cima, então tenta a sorte, malandro. Eu não vou deixar você me matar nem ferrando. Kibo mostrava a língua, o árbitro afastava os lutadores e o apresentador voltava a dizer: ambos finalmente conseguiram ser afastados. Agora a maior e mais decisiva luta do século vai começar. Nos era mostrado Kibo fungando de raiva em seu corner e o Shiki aconselhava: ô Kibo, por favor, acalme-se, cara. Caso Fujita adicionava: corpo quente, cabeça fria, relaxe. E o Shiki voltava a dizer: ô Kibo, seguinte, cuidado com o primeiro contato. O Garcia vai te atacar imediatamente assim que o gongo soar. Kibo respirava mais puto ainda e Kazu Fujita adicionava: não fique tão preocupado com os golpes a ponto de tentar uma investida de muito longe. Nessa posição, é fácil ter o pescoço agarrado e também virar alvo para a joelhada. Kibo respondia animado: tá, eu já sei dessas coisas. Eu já tenho planejado várias estratégias pro dia de hoje. Eu chamo de campanha de liquidação do estilo Nadashinkage. E o Shiki e Kazu Fujita absorviam aquilo e Kibo dizia colocando seu protetor bocal: eu vou deixar esse cara experimentar as técnicas requintadas do estilo Nadashinkage à vontade. Do outro lado, íamos para o Dr. Gilmour que dizia: Garcia, o padrão de ataque do Miyazawa é lançar um ataque surpresa, infligir dano e então forçar uma batalha prolongada. Então nossa estratégia é... Interrompendo o cientista, Garcia dizia: basta você observar em silêncio. Não quero simplesmente ganhar e encerrar o dia. Quero uma vitória esmagadora, uma destruição completa. Os corners recebiam a ordem de retirada. O árbitro preparava os lutadores e o apresentador dizia: ambos os lutadores já se preparam para a batalha. Em cantos diagonais, irradiando um feroz espírito de luta. Eles aguardam o momento certo. Eu sinto tensão pulsando pelos poros. É muito pesado. O ar está denso. Sinto como se estivesse sufocando. Não aguento mais esperar. Alguém, pelo amor de Deus, apresse e soe esse bendito gongo. O árbitro gritava Hajime, dando sinal para a luta começar. O gongo era suave e o apresentador dizia: finalmente começou, senhoras e senhores. As correntes das duas feras selvagens foram soltas. Eles mostrarão suas presas enquanto rumam na direção um do outro para uma nova era dos combates. Nos era mostrado Kibo disparando de um lado e Garcia disparando carregando sua direita do outro. Na mesma hora que Garcia golpeava, Kibo desviava indo para uma queda de single leg. Porém, ele girava o corpo passando suas pernas pelo pescoço de Garcia e rapidamente entrava numa posição de estrangulamento. O General McMullen e o Dr. Gilmour se preocupavam e nos era mostrado Kibo entrando numa chave de perna enquanto estrangulava o pescoço do seu oponente. E ele exclamava: estilo Nadashinkage, imobilização do demônio divino. Os
Os aliados de Kibo comemoravam e o apresentador dizia: "Uou! De repente um movimento especial do Nadashinkage entra em cena. Kibo está muito rápido, está mais veloz. Ele está forçando seu corpo para trás e avança para finalizar a luta. Uma combinação única de chave de articulação que combina um estrangulamento de triângulo e uma chave de joelho." Garcia rangia os dentes e Kibo alertava: "Você está imobilizado nas pernas e pescoço ao mesmo tempo. Mesmo com seu controle ósseo, você não sai disso." O apresentador pontuava: "As veias das pernas de Garcia estão pulsando como raios. A carne está se contorcendo, os ligamentos se esticando, mas ele não vai desistir. Ele vai arrancar a rótula do joelho." Mesmo em meio de aplausos e gritos de 50 mil pessoas, eu consegui escutar o som horrível de osso. O Moore se preocupava, mas Garcia sorria. Então, ao ver aquilo, Kibo dizia torcendo: "Quer saber? Chega de enrolar." O apresentador comentava na sequência: "Uou! Junto do som desagradável de osso, escutamos algo batendo. A perna de Garcia foi torcida numa direção estranha. Será que já estamos chegando no clímax?" Kibo questionava: "Eu não pretendo te soltar, então que tal desistir?" Garcia olhava suando e o apresentador continuava: "Nesse ritmo, os ligamentos de Garcia vão se romper." Kibo torcia ainda mais, mas nessa hora, galera, Garcia impulsionava para o mesmo lado, pegava a perna de Kibo e saía na brutalidade. Ele saltava para trás se afastando e Kibo fazia o mesmo se reposicionando. Em seguida, o apresentador comentava: "A fuga foi bem sucedida. Podemos considerar isso uma sobrevivência milagrosa de Garcia." Os torcedores comentavam: "A finalização do Kibo foi incrível, mas o Garcia o superou." Kibo ouvia aquilo e comentava: "Até parece." Confiante, Garcia dizia: "Não foi nada demais." Kibo se posicionava e dizia: "Não achei que isso ia dar certo desde o começo. Considere isso como um aperto de mão, um cumprimento." Ignorando aquilo, Garcia questionava: "Onde está seu pai?" Kibo se surpreendia e Garcia continuava entrando em guarda: "Te matar na frente do seu pai. Esse é o meu plano." Kibo respondia: "Até parece, mas tenho certeza que ele está aqui em algum lugar do Coliseu." Garcia comentava: "Então ele está aqui." O apresentador dizia: "Os dois mantêm distância posicionados em guarda." Nessa hora nos era mostrado Otton, em seguida Garcia continuava: "Vou garantir que ele apareça na minha frente, mesmo que não queira." Kibo sorria e questionava: "Você quer me matar então? Essa eu quero ver." Garcia confirmava e avançava. Kibo subia a guarda e bloqueava um jab de Garcia, que insistia em golpes rápidos na guarda. De repente, Kibo acelerava indo para a lateral, mas Garcia aparecia na frente e subia com gancho. Por fios de cabelo, literalmente, Kibo desviava a tempo e o apresentador questionava: "Vocês ouviram esse som, senhoras e senhores?" Kibo desviou de um soco rápido que parecia uma bola de canhão. Foi como um disparo, um tiro de canhão mesmo. Um golpe certeiro que destruiria o oponente se fosse acertado. Ele ficaria irreconhecível. Isso é um absurdo, eu nunca escutei isso na minha vida. Na torcida, as pessoas comentavam assustadas: Que soco poderoso! Isso foi assustador. Suspirando aliviado, Kazu Fujita comentava: "Isso foi perigoso." E o Shiki comentava: "Por mais que não tenha pegado, o Kibo tomou um dano que pode ser decisivo." Kazu Fujita questionava: "Do que você tá falando? O Kibo desviou do ataque, pô." Íamos para Kibo, que sangrava e pensava: "Certamente eu desviei do golpe. Então por quê?" Nos era mostrado Kibo sangrando pela orelha e o Shiki comentava: "O golpe apenas passou com pressão de vento na orelha, mas foi o bastante para romper seu tímpano. O golpe de Garcia certamente não foi humano." Kazu Fujita dizia: "Isso é ridículo. Foi só um soco. Foi forte, eu pude escutar o som sinistro, mas ainda assim é um soco." E o Shiki insistia: "Não foi um soco humano. Apenas a pressão do vento rasgou o tímpano. Talvez o Kibo esteja enfrentando um monstro terrível de verdade." Quando Garcia andava na direção de Kibo, que cambaleava, o apresentador dizia: "Apenas um golpe que sequer acertou mudou o rumo da partida. Garcia é assustador, senhoras e senhores. O nível de strike desse lutador é inacreditável." E quando Kibo cambaleava, Kazu Fujita dizia: Não adianta, os pés dele estão bambos. O Kibo está sem equilíbrio porque seus canais semicirculares estão danificados." Ô Kibo, presta atenção, pega a distância agora." Kibo olhava para Kazu Fujita e dizia: Eu tô vendo ele falar comigo, mas eu não consigo ouvir. Minha cabeça tá zumbindo. O que tá acontecendo? Yoshi, Sr. Fujita, o que vocês estão dizendo? Nessa hora, Kazu Fujita apontava e Kibo olhava. Prontamente ele via Garcia se aproximando e soltando sua esquerda. Kibo desviava no reflexo, se afastava e o apresentador comentava: "Escutaram esse som? O Kibo desviou de outra bola de canhão. Os reflexos desse garoto são excepcionais e sua visão dinâmica é de outro mundo." E o Shiki ouvia aquilo e comentava:
Sim, com certeza a habilidade física do Kibo é extraordinária, mas ainda assim, quando falamos de Garcia, é algo superior. Nessa hora nos era mostrado um chute baixo de Garcia explodindo na perna de Kibo. A região fumaciava e Kibo dizia fechando sua guarda: "Eu já entendi, Garcia e eu temos uma força diferente. Nossa força se encontra em patamares diferentes." Kibo tomava uma esquerda na guarda e era arrastado para longe. Garcia rapidamente chegava com outra esquerda na guarda e Kibo percebia que seus antebraços já estavam inchados. Rapidamente, ele via Garcia se aproximar e as palavras de Yoshiki nos eram mostradas: "A força de Garcia não é algo que humanos possuem." Nos era mostrado nessa hora outro soco de Garcia acertando. O antebraço de Kibo ficava na carne viva ao bloquear. Ele era lançado para longe e batia de cabeça na grade fora do ringue. Yoshida e Fujita se preocupavam. Já Garcia olhava confiante e dizia enquanto Kibo se levantava: "Não morra até meu pai aparecer." Ofegante, Kibo respondia: "Não enche o meu saco." Nos era mostrado o estado delicado do antebraço direito de Kibo. As pessoas da plateia se chocavam, mas Kibo arrancava uma pele pendurada e dizia: "Não consigo mais me proteger com isso aqui." Tranquilo, meu pai está me observando, então eu preciso mostrar coragem." Garcia se surpreendia, pois ele via o que Kibo já havia percebido. Otton indo até a ala em que McMullen estava, mas lá já abrigava uma figura igualzinha à do próprio Otton. Garcia ficava confuso, não entendia nada do que acontecia ali, mas Kibo não dava brecha pro vacilo dele. O garoto saltava e entrava com um chute na cara enquanto dizia: "Acorda, o meu velho não é o seu pai." O apresentador via Garcia recuar e comentava: "Aproveitando o lapso momentâneo de Garcia, Kibo disseria um chute poderoso na lateral da cabeça dele." E enquanto caía, galera, Garcia pensava: "Aquela pessoa... meu pai? Então tem dois dele?" O apresentador comentava na sequência: "O corpo de Garcia cai como chapas de aço da cintura para baixo." A torcida e Fujita comemoravam. Já Kibo saltava e entrava com um pisão com os dois pés do corpo do oponente. Garcia sentia dor, já Kibo ia para a luta agarrada e dizia: "Não vou deixar você escapar. Finalmente eu posso lutar no solo e aqui é o meu território." Segunda rodada da campanha de liquidação, estilo na da Shinkage. Técnica do travamento quebra-asas. Será mostrado Kibo travando os dois braços de Garcia e torcendo um. Garcia rangia os dentes e Kibo dizia: "Destruirei seus braços um por um." Íamos para o camarote de McMullen, onde Kiryu dizia: "Técnica do travamento quebra-asas." É verdade, tinha um movimento idiota como esse. Otton mantinha-se calado e Kiryu continuava: "Vamos lá, Seiko. Não faça essa cara assustadora. Parece que você vai pular em mim a qualquer momento. Ah, permita-me apresentá-lo. Esse é o General McMullen." Otton reverenciava, já Kiryu pegava o charuto do general e continuava: "Você achou que poderia usar meus genes para criar uma arma humana, general?" O general Linha Dura dizia: "Kiryu, por que está aqui, seu desgraçado?" Kiryu assoprava fumaça na cara do general e respondia: "Porque eu vim ver o Garcia, nesse grande festival esportivo. Me senti como um pai por ter vindo, sabe?" McMullen pontuava: "Mas, pelo contrato, você não deveria se encontrar com o Garcia." Kiryu dizia: "Não se preocupe," e retornávamos para a luta, onde Kibo continuava torcendo. Garcia respirava ofegante e Kibo dizia: "Sim, meu velho tem um gêmeo idêntico. Quanto a esse gêmeo, o nome dele é Kiryu, aquele que superou os monstros." Nessa hora, Kiryu tirava os óculos, mexia no seu cabelo e Kibo percebia aquilo. Em seguida dizia: "Então esse é o verdadeiro rosto do Kiryu, né?" Otton olhava a sério pro seu irmão e nos era mostrado, de fato, uma feição similar à de Otton, mas com uma cicatriz no rosto e com um cabelo lambido para trás. Claramente dava para notar a diferença entre os gêmeos. Garcia via aquilo e pensava: "Então aquele homem é o meu pai." Kibo, por sua vez, exclamava: "Agora chega, vou arrancar suas asas." Só que ao dizer isso, galera, podíamos escutar primeiro o ombro de Garcia se autodeslocar. Em seguida, suas vértebras da coluna e o controle ósseo entrava em ação. Kibo arregalava seus olhos, já Garcia continuava olhando para o seu pai e pensando: "Meu pai, ele está naquele lugar." Garcia nessa hora agarrava o cabelo de Kibo com uma mão e o braço com a outra. E ele continuava pensando: "O meu pai, Kiryu, aquele que superou os monstros que estão além dos monstros." Um torcedor nessa hora apontava e dizia: "Ei, mas o que é aquilo?" Nos era mostrado. Com o controle ósseo, Garcia passava o braço no pescoço de Kibo e o estrangulava naquela posição absurda. Otton olhava atento. Kibo respirava fundo. Kazuo Fujita e Yoshiki gritavam para Kibo soltar a chave e sair de lá o quanto antes.
Enquanto isso, o apresentador questionava: isso realmente existe? O que está acontecendo com seus nervos, com seus músculos e com seus ossos? Que estrutura é esse corpo que apenas o Garcia tem, afinal? Íamos para Kibo, que pensava: o Garcia é humano? Isso era mostrado, Kibo sentindo como se uma grande serpente o estrangulasse. Rapidamente ele ia perdendo suas forças e seu braço cedia. Em seguida o garoto se urinava. Os torcedores se chocavam, caso Fujita se preocupava. Só que nessa hora, Kibo usava o braço que estava no chão para impulsionar seu corpo para cima e cair numa ponte. A mão de Garcia, que segurava o cabelo de Kibo, era solta graças aos fios se soltarem. E Kibo se afastava enquanto o apresentador dizia: foi por um tris, com uma resistência desesperada, Kibo conseguiu te soltar. Urinado, Kibo respirava ofegante. Já Garcia movia seu braço direito que estava torcido e no camarote Kiryu dizia provocando: essa figura, lutando desesperadamente para vencer, é o modo de vida do gado. Patético, miserável, Otton dizia. Mesmo assim ele está tentando viver, e isso é admirável. Kiryu provocava: ah, sim, claro. É admirável mijar nas calças. Vamos lá, que coisa lamentável. Essa postura de se apegar à vida a qualquer custo é vergonhosa. É necessária alguma dignidade. Um artista marcial que escolhe a morte precisa ter determinação, e isso é mais honroso do que se mijar. Otton absorvia aquelas palavras e pontuava: não vou discutir com você sobre a visão de vida e morte de um artista marcial. Íamos para Kibo, que dizia: ei, eu sei que você deve estar pensando que é ridículo o que eu fiz, que eu devo ter me mijado de medo, né? Mas ganhar é o que importa. Vai ficar tudo bem se eu ganhar no final. Ignorando aquele ato, Garcia questionava: por quem você está lutando? Responda, o que você vai me mostrar agora? O apresentador dizia na sequência: Edgar C. Garcia assume o estilo do Muay Thai. Ele saiu da sua pose lateral de boxeador para a postura inclinada para frente. O que vai vir depois do inverno das chaves de articulações? Um estilo de Muay Thai mesmo? Kibo olhava confuso e questionava: o que você está querendo dizer com essa pergunta? Eu quero ficar mais forte por mim mesmo. Kibo avançava com um chute na perna, mas Garcia sequer se movia ou tomava dano, galera. E ele questionava: ficar mais forte por você mesmo? Garcia olhava para o seu pai, que o encarava, e Kiryu pensava: se você matar Kishi, eu admitirei, Garcia. Garcia disparava e Kibo questionava: vamos, Garcia, agora me responda por que diabos você está lutando. Garcia ignorava o questionamento e lançava um chute baixo que era bloqueado por Kibo. A perna do rapaz maciava e Garcia lançava outro chute, mas agora com a perna esquerda, Kibo recuava com dor e pensava se reposicionando. Eu consegui bloquear os chutes, então por que essa dor tá correndo dos pés à cabeça? Garcia se reposicionava para atacar e avançava pensando: seja reconhecido. Se eu matar esse cara, eu serei reconhecido. Garcia lançava outro chute baixo na perna, só que dessa vez era tão forte que a calça de Kibo na região ficava só os fiapos. Enquanto Kibo se reposicionava, íamos para Kiryu, que dizia: admitir que estou certo significará que você lutará comigo. Otton ficava impaciente e Kiryu continuava: matando Kibo, você poderá ser reconhecido como meu filho, Garcia. Mas se isso não acontecer, eu te matarei com minhas próprias mãos. Isso era mostrado, Kibo tomando um chute na perna direita agora. Em seguida voltávamos para Otton, que questionava: Garcia por acaso não é seu filho biológico? Você brinca com o coração do seu filho e ainda diz que vai matá-lo? Kiryu respondia: nunca pensei em Garcia como um filho. Isso era mostrado, Garcia acertando um chute, e Otton respondia: Garcia não está nisso pelo dinheiro ou pela fama. Ele está fazendo isso pela sua aprovação. Isso era mostrado, sangue saindo pelas pernas de Kibo graças às veias que estavam quase explodindo. Voltávamos para Kiryu, que dizia: mesmo que seja um filho do meu próprio sangue, quem tiver um poder similar ao meu é meu inimigo. Otton questionava impaciente: você por acaso é um ser humano? Kiryu sorria e respondia: não, nem eu e nem Garcia somos humanos. Nos era mostrado, Kibo caindo no chão. Garcia se aproximava e as palavras de Kiryu continuavam: aqueles que possuem poderes além da humanidade não podem ser chamados de humanos. Íamos para Kibo, que sussurrava assustado: é um monstro. Kibo se levantava e continuava: que chute baixo pesado. Se estende com flexibilidade como se fosse borracha, mas no instante do impacto torna-se aço. Me faz lembrar aquele homem, meu camarada do Muay Thai, Galha de Swampakit. Nessa hora, galera, entrávamos num flashback, onde Garcia lutava com Galha e o narrador contava:
Galliard pratica Muay Thai desde os 10 anos de idade, mas foi a primeira vez que ele foi levado à loucura. Retornávamos para Garcia, que dizia: "Você deve ter ficado extremamente magoado por causa do que fiz com aquele tailandês. Memórias dolorosas são difíceis de esquecer, mas eu não me importo. Sequer me lembro do nome dele. Então ele era um oponente insignificante." Garcia entrava com um chute baixo, carregava outro e chutava dizendo: "Lembro-me de fazer o tailandês enlouquecer com esse chute." Kibo via o ataque vindo e pensava: "O chute médio de direita que destruiu Galliard." Nos era mostrado o chute entrando nas costelas de Galliard e quebrando a região acertada. Em seguida, o narrador contava: "Um osso fraturado rompeu o rim e o rompeu em 2 lados. Aquilo que acertou Galliard não foi um chute para nocautear alguém, mas sim um chute com a intenção de matar. Galliard caía nocauteado e vomitava sangue. Em seguida, voltávamos para o presente, onde o mesmo chute acertava Kibo. O ataque explodia no corpo do rapaz, mas nos era mostrado o braço esquerdo de Kibo mitigando o dano, e o Shikigas no Fujita comemoravam, mas no instante seguinte podíamos ver o ombro de Kibo deslocado. Garcia sorria e avançava com sua direita. Enquanto o ataque se aproximava, Otton dizia: "Não fuja, Kishi! Você não terá tempo para se esquivar disso. Abaixe o queixo e ataque. Desloque o ponto de impacto." Kiryu ouvia aquilo e pensava: "Os humanos têm instinto de autopreservação, então não vai dar." Entrar de encontro nesse golpe de Garcia significaria que Kishi, esse humano, iria de encontro com o instinto. E para piorar, não é qualquer golpe do Garcia. O que está vindo na direção do garoto é como tentar bater de encontro numa bola de ferro gigante, voando em altíssima velocidade. Nos era mostrado, galera, a bola de ferro esmagando a cabeça de Kibo, mas no mesmo instante, Kibo abaixava sua cabeça e tomava o impacto na testa. Por alguns segundos, tudo ficava em silêncio, até que Kibo sorria. Na hora, a torcida comentava: "O quê? Ele parou aquele cruzado de esquerda do Garcia com a testa? Que loucura!" O apresentador comentava: Isso vai contra o instinto de autopreservação do ser humano!" Kibo nessa hora se afastava de Garcia. Garcia esse que sentia um desconforto e olhava para sua mão que latejava de dor. Mas o Fujita apontava e dizia: "Ei, Takaishi, parece que a mão direita do Garcia foi danificada." Kiryu olhava atentamente e nos era mostrado Kibo que comentava: "Posso não ser o mais inteligente, mas meus ossos são fortes de verdade." Kibo sorria, olhava para o seu ombro deslocado e o voltava no lugar com um soco. O osso entrando no lugar nos era mostrado. A torcida e Garcia se surpreendia, e Kibo dizia girando o braço: "Estilo Nada Shinkage, técnica do deslocamento ósseo." Garcia de repente percebia algo. Era Kibo, disparando e golpeando com o braço recém-realocado enquanto dizia: "Sinto muito, mas os ossos dos humanos são mais fortes do que os dos monstros." Garcia subia com um gancho que era bloqueado, mas na mesma hora sentia sua mão fraturada latejar. Já Kibo avançava com um chute baixo e dizia: "Tem uma coisa que eu quero te mostrar, Espada da Cobra." Nos era mostrado o golpe especial de Galliard feito por Kibo, explodindo na têmpora de Garcia. O mesmo voava para longe sangrando, já Kibo encurtava chutando e dizendo: "Você disse que nem se lembra, né? Mas não se preocupe, eu vou fazer você se lembrar do Galliard. Você nunca mais vai esquecer. Eu vou gravar o nome dele na sua memória com dor." Garcia era acertado no meio da cara e Kibo pousava do chute voador. Em seguida, encurtava em alta velocidade e subia com um gancho perfeito no queixo. O bocal de Garcia voava. Ele via a torcida girando graças ao seu cérebro conturbado e caía enquanto o apresentador dizia: "Caiu! O monstro Garcia foi afundado! A multidão se anima, pois pela primeira vez Garcia se encontra numa situação anormal. Vejam isso! Uma aclamação estrondosa literalmente sacode o Coliseu. Isso é um grande acontecimento. Garcia, descrito como um monstro, uma máquina de combate, está no chão." Enquanto Garcia tentava se levantar tremendo, Fujita comentava: "Está funcionando, Kibo, continua!" E o Shiki adicionava: "Bora, não deixe ele se levantar não! Estrangula esse cara de uma vez, Kibo!" O Dr. Gilmour gritava para Garcia se levantar, e no piscar de olhos, Kibo encurtava carregando um chute dizendo: "Caramba, você é duro na queda, hein?" Garcia subia o braço direito e bloqueava o chute, mas a potência era tamanha que ele era arrastado para longe. Numa velocidade anormal, Kibo encurtava agarrando os pés de Garcia, saltava e enfiava os pés na cara dele enquanto exclamava: "Técnica original de Kishi Miyazawa, passagem de guarda em branco." Garcia batia a nuca contra o solo, mas rapidamente se erguia para voltar ao combate. Porém, ele já era recebido pela esquerda de Kibo, que chegava no rosto. Kibo começava uma sequência de marretadas no Ground Pound e dizia: "Primeiro eu vou te espancar até te enfraquecer, depois eu acabo com você lentamente."
Nessa hora, Garcia fechava a cara e contra-golpeava com um cruzado mesmo na posição desfavorável. Kibo tomava o golpe, mas continuava atacando, e Kiryu comentava: teoria não funciona em monstros. Garcia nessa hora agarrava o braço direito de Kibo e girava o corpo saindo da montada. Ele entrava na guarda de Kibo, a passava com a perna, porém na mesma hora, Kibo subia as pernas e puxava o braço direito de Garcia, que havia ficado dando bobeira. Naquela chave de braço, Garcia sentia seus nervos sofrerem. Já Kibo puxava o corpo e caía num armlock lateral. A torcida vibrava e Kiryu continuava dizendo: o garoto está atento ao controle ósseo. Para burlar isso, não pode se prender a uma única técnica de solo. Precisa ir mudando, um após o outro enquanto finaliza. Só assim, o controle ósseo será burlado. Garcia olhava impaciente, erguia Kibo na base da força bruta, mas o garoto sorria e dizia: hahaha, eu tava esperando por essa. Kibo tirava as pernas e Otton pensava: será? Não tem como Kish usar essa técnica. Nos era mostrado Kibo segurando o braço direito de Garcia em ponte com as pernas, e ele alertava: vou te mostrar uma técnica secreta do estilo Nadashinkage. Kibo enfiava o braço de Garcia entre suas pernas, puxava com seus braços e exclamava quedando: estilo Nadashinkage, chave de braço, arremesso de clavícula. Nos era mostrado Garcia sendo jogado e ele pensava no processo: há muito tempo, sinto como se tivesse conhecido aquela pessoa. Mas me pergunto onde nos conhecemos. Enquanto Garcia era jogado de corpo inteiro, ele continuava pensando olhando para Kiryu. Será que foi por volta daquela época? Nessa hora entrávamos num flashback de anos atrás, em Washington DC, no centro de treinamento dos Estados Unidos. Lá dentro, o pequeno Garcia escutava do Dr. Gilmour através de alto-falantes: a frequência cardíaca e a pressão arterial estão normais. Tratamento para aumentar o número de mitocôndrias por célula está concluído. Uma porta nessa hora era aberta. Um homem grande se aproximava do aquário humano e continuava sendo dito pelo Dr. Gilmour no microfone: o objetivo de hoje é um treinamento de combate em um espaço fechado. Seu oponente é um boxeador profissional, licenciado, e até foi selecionado como lutador olímpico. Esse é o Sargento Blair da Marinha Americana. O aquário era fechado e Blair dizia: ei, não foi isso que combinamos. Não posso matar uma criança, abra isso. Gilmour respondia: a criança não tem nome nem nacionalidade. A criança é um protótipo de arma humana, criada por manipulação genética para um projeto militar. Mesmo que a criança morra em combate, nenhuma mutação será feita. Alguém sem nome é alguém sem existência. Além disso, se você ganhar, será um bônus garantido de $100 e uma promoção de 2 níveis. Blair absorvia aquela proposta tentadora e questionava: mas eu posso matar alguém sem ir pra cadeia? Gilmour respondia claro, já Blair olhava para a criança e dizia: não, eu não posso fazer isso. Não importa o quanto de dinheiro você me ofereça, ele ainda é um garoto. Nessa hora, o pequeno Garcia disparava entrando com um chute que explodia no testículo do seu oponente. Blair olhava irritado. Já Garcia escalava o corpo do militar, ia para um mata-leão e apertava. Prontamente, Blair o batia de cabeça contra o vidro blindado e Garcia soltava sangrando. Blair se reposicionava massageando o pescoço e dizia: quanta força, garoto! Gilmour pontuava: a criança é uma forma humana definitiva, a máquina de combate. Se você não matá-lo, será morto, sargento. Blair entrava em guarda e questionava: garoto, você sabe por que humanos não devem matar outros humanos? Você sabe por que eles são punidos severamente por isso? Se não forem controlados, humanos inevitavelmente infligirão violência a outros humanos. Nos era mostrado Blair avançando. Em seguida, voltávamos para o presente onde Garcia pensava: e assim o inferno começou. Nessa hora, Kibo exclamava: eu vou te mostrar a diferença entre humanos e máquinas. O ombro de Garcia era fraturado e ele era lançado contra o solo. Um impacto ressoava e o apresentador dizia: o movimento especial do Nadashinkage ressoa no ringue como uma explosão. Confiante, Kibo provocava: opa, acho que escutei seu osso fazendo um barulhinho, hein? Os torcedores apontavam para Garcia e nos era mostrado seu ombro direito deslocado e não fraturado. Porém, ele se levantava e pensava: esse tipo de lesão não é nada. Não é nada comparado ao inferno que passei naquela época, quando eu ainda nem tinha nome. Garcia levava sua mão até o ombro, Kibo se posicionava e o apresentador dizia: o ombro de Garcia foi deslocado pelo movimento de Kibo, mas ele já está em pé. Nessa hora voltávamos para o flashback, onde o Sargento Blair disparava dizendo: lembre-se, humanos são criaturas que inevitavelmente matarão outros humanos. O pequeno Garcia era acertado em cheio, batia contra o vidro do aquário e caía. Blair via aquilo e dizia:
Não são apenas bandidos, assassinos, malucos que podem matar pessoas. Com a permissão do Estado, qualquer um pode ser morto. A guerra é um bom exemplo. O Estado mata. Mesmo pessoas boas que pregam a moralidade e a ética matarão pessoas para escaparem impunes. Humanos já nascem com potencial para serem assassinos. Basta dar a ordem. Garcia era acertado por dois incontáveis socos no rosto e o sangue se espalhava enquanto o som de socos ecoava por todo o centro de treinamento. Quando Garcia perdia a consciência, Blair dizia ofegante: "Pronto, acabei." Nos era mostrado a silhueta de Kiryu vendo aquilo de uma janela e ele dizia: "Não, ainda não acabou. Na verdade, só começa agora." Blair arregalava os olhos e voltávamos para o presente, onde o apresentador dizia: "Garcia está indo na direção do seu oponente batendo em seu ombro. Usando o controle ósseo, Garcia consegue facilmente consertar o ombro deslocado, eu tenho certeza." Surpreso, Kibo comentava: "Esse cara não tá sentindo dor?" Garcia de repente parava de dar tapas e seu ombro aparentemente voltava ao normal. Kibo arregalava os olhos e questionava: "O quê? Ele se curou?" Na mesma hora, seu ombro deslocado caía e o apresentador dizia: Não vai dar! O ombro não voltou!" Prontamente, Kibo atacava com um chute alto e dizia: "Claro que não voltou!" Garcia bloqueava com o braço, rangia os dentes frustrado, e Kibo dizia avançando: "Os humanos têm algo chamado de poder natural de cura. Já uma máquina, quando ela quebra, ela não pode ser consertada sozinha. É apenas uma ferramenta feita por humanos para tornar as coisas mais convenientes para os próprios humanos." Garcia era acertado em cheio pelo direto de esquerda, e Kibo voltava atacando. Garcia bloqueava como podia com o braço esquerdo, mas graças ao seu braço direito sem função, Kibo acertava vários golpes na cabeça e corpo, até mesmo através da guarda. Kibo acertava um soco no queixo e dizia: "Vou sacudir a cabeça desse monstro agora." Retornávamos para o flashback, onde Garcia se erguia e encarava o Sargento Blair. Irritado, o militar avançava dizendo: "Monstro! Seu monstrinho!" Do alto-falante, Kiryu dizia: "Monstro. A partir de agora sim, torne-se um monstro, garoto." Garcia desviava de um soco, ia para as costas de Blair e encarava. Voltávamos para o presente na sequência, onde Garcia acabava de ser acertado em cheio e o apresentador comentava: "Mas Garcia não cai! Ele aguenta todos os golpes de Kibo!" Ofegante, Kibo pensava: "O que está acontecendo? Aquele golpe definitivamente pegou e teve efeito." Mas íamos para Otton agora, que dizia: "Garcia não é nenhum monstro. Na verdade, ele é mais fraco e frágil que muitos humanos. Ele é simplesmente fraco e carente." Kiryu dava um trago no charuto e dizia: olhando para algo além do seu nariz?" Otton pontuava: "Garcia tem uma falha fatal como ser humano." Kiryu olhava para Otton e dizia: "Parece que finalmente percebeu." De volta à arena, o apresentador dizia: "Apesar do ombro deslocado, Garcia vai em frente. O alto desempenho da máquina de combate está ligado no modo turbo, senhoras e senhores." Kibo sorria e dizia: "Modo turbo? Sem problema. É isso mesmo que eu quero. As artes marciais são como o amor. Você quer estar com a pessoa que você deseja pra sempre. E eu tô adorando isso aqui." Kibo avançava, mas com um pisão, Garcia o impedia. Em seguida, ele entrava com sua esquerda e Kibo afastava a mão dizendo: "Bora! Um jogo de amor emocionante é com a vida em risco." Kibo contra-golpeava com a esquerda e Garcia bloqueava. Em seguida, lançava outro jab, mas Kibo batia uma cotovelada de encontro na mão do mesmo e dizia: "Leia a mente da outra pessoa e expresse seus próprios sentimentos." Kibo subia com um chute alto que explodia em cheio na lateral da cabeça de Garcia. A mente do mesmo retornava para o flashback na hora, onde o Sargento Blair atacava e o pequeno desviava, enquanto seus pensamentos futuros ressoavam. "Naquela época eu não tinha coração." Nos era mostrado Garcia saltando para desviar de um soco. Blair batia no vidro e sua mão era machucada. Prontamente, Garcia agarrava a cabeça do adulto e entrava com uma joelhada no queixo. Blair caía e Garcia saltava, entrando com um pisão duplo no joelho que ecoava ao som de osso trincando. Blair olhava ofegante e dizia: Já chega! Pare com isso!" Garcia entrava com um soco na cara do mesmo. Começava a golpear sem parar e de longe Kiryu dizia enquanto assistia: "Crianças destroem coisas inocentemente. Mesmo tirar uma vida não fere seus corações. Aqueles que não conhecem as palavras direito mal têm sentimento de culpa." Muito bem. Dê um nome a ele como recompensa. E o Mur se surpreendia e questionava: um nome? Kiryu respondia: "Lembra daquele policial que cometeu suicídio outro dia depois que o desfalque foi descoberto? Me diga o nome dele, doutor." O Dr. Gilmour respondia: "Era Garcia?"
Íamos para o pequeno Garcia, olhando para o corpo à sua frente e chorando lágrimas de sangue. Em seguida, ele contava como narrador: Edgar C. Garcia virou meu nome. Eu matei alguém para conseguir esse nome. A partir deste dia, minha vida como assassino começou. Retornávamos para o flashback, onde Garcia segurava a perna de Kibo e Kiryu dizia: Lamento, Seiko, Kishi não tem consciência dessa falha fatal. Retornávamos para Garcia que dizia: Você estava falando sobre amor. Lamento, mas não tenho intenção de ter um romance com você. Kibo sorria e dizia: Ah, qual é? Eu tava brincando. Não diga isso de forma tão séria. Garcia dava uma rasteira em Kibo e exclamava puxando a perna do mesmo numa torção: Vou te matar para receber a minha recompensa. A cena nessa hora cortava para Choshu, que estava no hospital se recuperando da luta contra Garcia, e ele dizia: Isso é ruim! Está acontecendo! O alvo de Garcia não é o joelho, mas sim o pescoço de Kibo. Enzo olhava confuso e nos era mostrado Garcia posicionando a perna de Kibo e dizendo: Não sei qual recompensa escolherei. Kibo sorria e dizia: Para de falação, vá em frente e me mate se puder. Garcia passava as pernas pelo pescoço de Kibo e torcia. Já o apresentador exclamava: Esse é o movimento que todos nós esperávamos! Garcia estava mirando o pescoço o tempo todo! Presenciaremos mais uma vez o tornado de ossos! O golpe que destruiu Iron Kiba! A rotação em super alta velocidade! O tornado que atinge a medula espinhal e destrói as vértebras cervicais! Mesmo sendo torcido, Kibo dizia: Isso tá incompleto. Garcia regalava os olhos e questionava: O que você disse? Kibo soltava o seu pé da mão que tinha o ombro torcido facilmente e o apresentador dizia: O quê? A perna de Kibo escorregou no tornado de ossos? Que falha! Então é impossível segurar a perna esquerda só com o braço em condição para isso? Vejam, senhoras e senhores, agora acontece uma batalha por posição no chão. Ambos se movem numa velocidade incrível, tentando achar o melhor ângulo. Nessa hora, Choshu arregalava os olhos e dizia: Espera! Essa técnica nos era mostrado Garcia prestes a encaixar um mata-leão, mas ao mesmo tempo, Kibo estava com as mãos na costela de Garcia e o apresentador dizia: Uou! É a sanguessuga venenosa reversa! O movimento especial de Choshu se faz aqui presente, numa versão excepcionalmente aprimorada. Kibo sorria e dizia: Se você continuar negando todas as pessoas que você luta, você nunca ganhará nada. Nos era mostrado Kibo com a mão perfeitamente posicionada e Choshu dizia animado: Isso mesmo, Kibo! Certifique-se de cravar os dedos firmemente entre os ossos! De volta à luta, Kibo dizia: Como eu respeito os meus oponentes, eu sempre consigo absorver suas qualidades. Por isso, sempre fico mais forte. Mas chega de falação. Vamos comer uma costela. Choshu ouvia aquilo na TV e dizia: Eu aceito uma! Kibo sorria e dizia: Essa é por você, meu amigo Choshu. A primeira fratura acontecia e Garcia gritava de dor. Ele tentava se desvencilhar e, de fato, conseguia graças ao seu controle ósseo. Mas Kibo subia as pernas e girava num armlock. O ombro direito deslocado de Garcia voltava a ranger até que um som ecoava e o apresentador dizia: Ou eu ouvi um estrondo! Um som horrível! Mas o que aconteceu? Eles já se separaram? Num piscar de olhos, Kibo imobilizou o braço direito de seu oponente, mas foi tão rápido que eles saíram do nada, não pude perceber o que aconteceu. De joelhos, Garcia questionava: O que diabos foi isso? Kibo aguardava sem esboçar grandes reações e Garcia voltava a questionar irritado enquanto erguia seu braço: Por que você fez isso? Os torcedores ficavam surpresos e o apresentador dizia: Mas o que foi isso? O Garcia está movimentando seu braço perfeitamente. Espera! Kibo colocou o ombro de Garcia no lugar? Caso Fujita ouvia aquilo e comentava: eu não acredito nisso. E o Chique dizia: Sério, eu sempre achei o Kibo burro, mas eu nunca pensei que ele fosse tão burro assim. Irritados, os torcedores diziam: O que você tá fazendo, moleque? Eu apostei em você, isso não é brincadeira não, acorda! Kibo coçava o nariz e dizia: Ô Garcia, é o seguinte, eu quero experimentar o seu movimento em pleno estado. Garcia regalava os olhos e Kibo continuava dizendo, se posicionando: Eu quero experimentar o tornado de ossos que destruiu o Iron Kiba. Enquanto a torcia enraivecida ofendia, o apresentador dizia: Senhoras e senhores, Kibo simplesmente curou o ombro machucado de Garcia. Esse tipo de comportamento é inaceitável numa partida séria. Escutem, isso provocou uma tempestade incessável de vaias pelo Coliseu. Kibo cagava e andava para o público enraivecido e dizia: Bora, eu quero ver o tornado na forma completa. O torcedor nessa hora comentava: Ei, olhem a cara do Garcia, que sinistro! O apresentador comentava na sequência: Uou, o rosto de Garcia exibe uma feição demoníaca. Seu orgulho foi ferido, seus músculos tremem de raiva e seus braços ardem de ódio. Kibo via aquilo e provocava: Olha só, se tornou mais humano, hein, máquina? Garcia exclamava: Te matar não será o suficiente.
Garcia atacava, carregava sua direita curada e batia numa velocidade sinistra. Kibo desviava e dizia se reposicionando. Lembra do Chocho que você destruiu? Tiveram que operar o nariz dele numa cirurgia. Como ele está completamente paralisado, colocaram até um tubo na uretra para que não vazasse urina. Ele está passando por maus bocados, mas mesmo assim, ele está com um rosto extremamente sereno. Chocho ouvia aquilo da TV, já Garcia entrava com um direto, mas Kibo esquivava e continuava dizendo. Quanto ao Iron Kiba, ele morreu rindo. Até eu queria sentir algo assim, sabe? Ter o tipo de sentimento que ele teve na hora. Garcia se lembrava dele acertando o rosto de Kiba e dizia: muito bem, então eu vou te esmagar do jeito que eu fiz com ele. Kibo bloqueava o soco e era arrastado pra longe, mas numa velocidade absurda, Garcia disparava atrás. Kibo arregalava os olhos e quando percebia, suas pernas estavam sendo seguradas, seu corpo sendo erguido e jogado contra o solo. Kibo batia de costas contra o solo, mas no mesmo instante tentava se levantar. Porém Garcia travava o braço esquerdo do rapaz, passava o braço pelo pescoço, em seguida mudava a posição, ia para uma chave de calcanhar e torcia enquanto mantinha a cabeça de Kibo presa com as pernas. Aquilo não era uma finalização comum, e sim o tornado de ossos. Então Garcia rangia os dentes e forçava girando. Nessa hora, ossos do pescoço e ligamentos de perna eram torcidos. Um tornado avassalador nos era mostrado e o narrador exclamava: lutar significa negar o oponente, eliminá-lo e destruí-lo. Só que nessa hora, galera, Kibo dizia: haha, eu esperei ansiosamente por este momento. Garcia regalava os olhos e Kibo exclamava: eu refinei uma técnica especialmente pra você, Garcia. Vou chamá-lo de tornado de ossos reverso. Garcia questionava surpreso. Não pode ser. Como assim tornado de ossos reverso? Kibo respondia: o estilo Nadashinkage tem uma técnica muito parecida com o seu tornado de ossos. Garcia retrucava enquanto era girado pro outro lado. Como? Eu dominei essa técnica na Academia Militar Norte-Americana. Kibo explicava enquanto Kiryu, um mestre do Nadashinkage, nos era mostrado. Desde a primeira vez que eu vi o tornado de ossos eu já sabia. Aquela técnica é na verdade Gantetsu Nejiri, a rocha de ferro do estilo Nadashinkage. Mas dominar o Gantetsu Nejiri é impossível para uma pessoa comum, porque essa técnica exige a flexibilidade extrema, no nível totalmente fora da humanidade, fora do controle ósseo. Entrávamos num flashback, onde Garcia era girado por um torno e alertavam: é impossível torcer mais. O arco vertebral da quinta vértebra lombar do protótipo se separará das demais. Nos era mostrado o pequeno Garcia se desesperando e um cientista dizia: isso não é bom, algumas fibras musculares cruciais da grande dorsal do protótipo foram rompidas. Das sombras, Kiryu sorria e ordenava: continue. Garcia chorava e continuava sendo torcido, só que nessa hora até mesmo o sádico Dr. Gilmour dizia ao ouvir aquilo: ele já está além do seu limite, já está bom. Kiryu respondia prontamente: se está bom ou não sou eu que irá dizer. Continue. O torno girava ainda mais e alertavam: a pelvis está em risco, se forçarmos ainda mais, o protótipo sofrerá uma fratura por avulsão pélvica. Garcia se desesperava e Gilmour dizia: Garcia ainda está crescendo? Então seus ossos estão subdesenvolvidos, é muito perigoso? Kiryu prontamente dizia, se aproximando: se ele quebrar após esse nível patético de treinamento, então ele será desclassificado como arma humana. Kiryu pegava uma agulha de acupuntura e dizia: não tenho escolha a não ser descartá-lo. Ele olhava para o garoto nos olhos e Garcia observava aquele homem sádico à sua frente, até que de repente Kiryu cravava a agulha no corpo do garoto e dizia: eu vou facilitar pra você. Nos era mostrado a agulha numa vértebra e Garcia gritava desesperado. Ele se urinava, em seguida perdia a consciência, porém os cientistas diziam: a amplitude do movimento da coluna lombar acabou de aumentar drasticamente. Kiryu puxava a agulha e dizia lambendo: ele ainda não está morto. Pressionei um ponto de pressão proibido e despertei o terceiro músculo. Existem músculos voluntários que se movem pela vontade, e os músculos involuntários, que compõem os órgãos internos e funcionam sem depender da vontade. Porém, o ser humano possui ainda um terceiro músculo oculto. Retornávamos para o presente, onde Garcia exclamava negando o giro de Kibo: os músculos podem ser classificados entre dois grandes tipos, mas existe o terceiro músculo, capaz de manifestar um poder que supera a compreensão humana. Kibo se surpreendia e Otton comentava: ainda assim, se você entender como uma técnica funciona, saberá como combatê-la.
Nessa hora, Garcia arregalava os olhos, pois Kibo, mesmo travado, conseguia mostrar um alongamento anormal assim como o do Garcia, e forçar a perna para a frente, em direção ao rosto do seu oponente. E friamente, Otton exclamava: Kishi também tem o terceiro músculo despertado. Kiryu arregalava os olhos e nos era mostrado, Kibo exclamando enquanto girava: Quem você pensa que eu sou? Eu sou o herdeiro dos genes dos mais fortes. Sou Kishi Miyazawa. Kibo firmava as pernas no solo e o apresentador dizia: Kibo destravou as pernas, mas seu pescoço ainda está firmemente segurado. Íamos para Kiryu, que questionava surpreso: Então Kishi despertou o terceiro músculo? O responsável por despertar a força suprema? Nos era mostrado que era o terceiro músculo, uma flexibilidade e força inumana, e o apresentador dizia: Ele torceu a parte inferior do corpo. A flexibilidade de Kibo roubou a cena assim como parada de Garcia. Na mesma hora, Garcia passava as pernas no pescoço de Kibo, mas o garoto era ágil. Puxava a perna e caía torcendo numa chave de calcanhar. Em seguida, ia pro joelho e dizia: Era exatamente isso que eu tava querendo. Estilo Nadashinkage, prisão de cordas. Garcia sentia dor e voltávamos para Kiryu, que dizia: De fato, parece que o terceiro músculo foi controlado por ele. Retornávamos para Kibo, que dizia: Aqueles que herdaram o gene do mais forte, com determinação e coragem, tornam o impossível possível. Novamente voltávamos para Kiryu, e o mesmo dizia fumando seu charuto: Levados ao extremo, em um instante eles brilham. É isso que chamam de idiotas em emergência. Até mesmo eu não consigo controlar livremente meu terceiro músculo como eles. Estou nesse nível de alongamento. Otton pontuava. Porém, Kishi, apesar do alongamento, não consegue acompanhar a força do terceiro músculo do Garcia. Usando como uma analogia com um automóvel, é como colocar o motor da Fórmula 1 em uma carroceria fraca. Se ele usar muita força do terceiro músculo, seu corpo será destruído em pedaços. Íamos para Kibo, forçando a chave de perna e dizendo: Se vai desistir, a hora é agora. Nessa hora nos era mostrado Garcia girando com Kibo. O rapaz batia a cabeça no solo, mas não soltava, e Otton alertava nessa hora: Mas até mesmo Garcia não possui essa estrutura tão extrema quanto você diz que ele tem. Tudo tem um limite. Nos era mostrado Garcia conseguindo se desvencilhar de Kibo. Eles paravam em guarda e Garcia percebia Kibo disparando com sua palma, batendo no seu peito. Um impacto ressoava por toda a região. Aquele golpe, galera, era o mesmo que Kiryu havia usado em Kibo. Já Garcia carregava sua direita e dizia: Não tem como um golpe de palma funcionar em mim. Kibo gelava e desviava do soco a tempo. Já o narrador dizia: Parecia que Kibo havia acertado um belo golpe, mas não funcionou. Garcia lança um direto de direita e mostra estar ileso. Nessa hora, alguém dizia da plateia: E vejam, a tatuagem no peito de Kibo tá desaparecendo. Kibo olhava pra baixo e dizia: Tatuagem? Mas eu nem tenho O quê? O selo da morte tá desaparecendo. Otton gelava e questionava: O que é isso? As pessoas apontavam e nos era mostrado o selo da morte, galera, aparecendo no peito de Garcia. E enquanto isso, o apresentador comentava: Garcia tem uma marca de uma caveira no peito. Se entendi direito, essa marca foi transferida de Kibo para Garcia. Sem entender, Kibo questionava: Mas como? Ô Garcia, você sabe o que isso significa? Garcia suspirava e de repente caía de joelhos. Otton olhava para Kiryu e dizia: Kishi acabou de lançar a palma do Kaishuken. Kiryu, você mostrou isso a ele. Kiryu sorria, se lembrava do momento e retornávamos para Garcia, com dor no peito. E confuso, Kibo dizia: É que eu fui derrotado pelo Kiryu com essa técnica, então eu decidi imitar o golpe da palma que funcionou em mim, sabe? Ele usou, então eu quis usar em você. Sabe, foi mal. Kiryu olhava de canto e questionava: Qual é o problema? Kishi é da mesma linhagem do Nadashinkage que eu. O estilo da vida e da morte. Otton fechava a cara e íamos para Yoshiki, que dizia: O que você tá fazendo, Kibo? Para de enrolar e acaba com esse cara! Seu oponente tá mais fraco, aproveita e ataca! Preocupado, Gilmour dizia: Não! Ainda não acabou, levante-se, Garcia! Íamos para Garcia, que pensava: Droga, meu corpo parece estar mais pesado que chumbo. Kibo avançava dizendo nessa hora: Eu não entendi direito, mas com certeza isso funcionou. Então obrigado, Kiryu. Eu farei um bom proveito. Kibo acertava um chute e Garcia bloqueava a tempo, porém Kibo subia à sua direita e acertava um soco no rosto. Em seguida ele batia com um cruzado de esquerda e questionava: Quem você estava dizendo até agora que mataria, hein, seu idiota?
Prontamente, Garcia investia num single leg, mas Kibo fazia o sprawl e negava a queda. Ele abaixava a cabeça de Garcia e entrava com uma joelhada na têmpora. Garcia recuava sangrando, já Kibo começava a lançar uma chuva de golpes enquanto seu oponente se fechava em praticamente posição fetal. Confiante, Kibo questionava: "Tá escutando? A torcida quer que eu vença." Íamos para Otton, que dizia: "As habilidades físicas de Garcia de fato superam em muito a dos humanos. E por mais que isso que eu vá dizer pareça contraditório, também é uma desvantagem para ele. A administração excessiva de medicamentos e seus efeitos colaterais, somado com o treinamento rigoroso desde cedo e os danos físicos impostos pelo terceiro músculo, fizeram o corpo de Garcia chegar ao seu limite." Kiryu absorvia aquelas palavras e Kibo avançava com um gancho enquanto Otton continuava: "Deixe-me ser direto. Garcia terá vida curta." Garcia mordia seu charuto a ponto de evaporar na região. Em seguida, o gancho perfeito chegava no rosto de Garcia, que era deformado. O mesmo voava para longe a ponto de passar em muito a altura de Kibo. A torcida olhava para cima surpresa e nos era mostrado, galera, Garcia caindo de cabeça contra o solo. O apresentador exclamava ao ver aquilo: "Caiu! Pela segunda vez no combate, Garcia cai! Para ser sincero, a partida virou uma luta unilateral, senhoras e senhores." Confiante, Kibo dizia: "Haha, essa eu senti que pegou, hein?" Enquanto Garcia sangrava supostamente inconsciente no chão, o apresentador questionava: "O motor da máquina de luta parou? Será que acabou por aqui, senhoras e senhores?" Kibo dizia: "Essa sensação de a mão esquerda atravessar com precisão no exato momento, com certeza causou efeito. Que pancada!" Íamos para Kiryu, que cuspia o resto do charuto e dizia: "Com certeza a vida de Garcia será mais curta que os demais." Nessa hora, Kibo olhava surpreso. Via Garcia se erguendo e Kiryu continuava: "Mas a causa não é o uso excessivo do terceiro músculo ou efeitos colaterais de medicamentos." A torcida nessa hora se surpreendia. Podíamos ver Garcia em guarda exalando sua aura. E o apresentador comentava: "Está de pé! Garcia ligou seu motor mais uma vez!" Garcia olhava focado e Kibo gelava. Em seguida dizia: "Deixa de ser estúpido, cara! Você vai se matar!" E o Chique gritava: "Ô Kibo, o que você tá fazendo, cara? Ataca de uma vez, ele tá nas últimas!" Com apenas um olho aberto, Garcia pensava: "Para que eu estou vivendo?" Kibo entrava com um chute no corpo e dizia: "Seu corpo tá todo aberto, cara!" Garcia cuspia sangue e Kiryu dizia: "As armas humanas originalmente tinham uma falha fatal. Isso significa que sua expectativa de vida é extremamente curta quando comparada das pessoas comuns." Nos era mostrado Kibo entrando com uma esquerda no queixo e Kiryu continuava: "O corpo de Garcia já ultrapassou o limite de tempo." Otton ouvia aquelas palavras e o apresentador comentava: "Vejam isso! Kibo dissere uma onda de golpes!" Enquanto batia, Kibo dizia: "Eu admiro seu trabalho duro, Garcia. Você se esforçar me fez eu trabalhar duro também." Garcia olhava grog e pensava enquanto apanhava: "A vida tem algum sentido? Eu não sei por que luto, mas você sabe. Você herdou o estilo Nadashinkage." Kibo nessa hora dizia: "Eu não suporto a ideia de perder. Se eu perder pra você, terei que abrir mão do meu direito de herdeiro do Nadashinkage." Kibo subia com uma joelhada no rosto e dizia: "Você fica falando de me matar pra ganhar algo, mas você não precisa dessa merda. Eu e você somos primos. Você também é digno de herdar o estilo Nadashinkage." Garcia recuava sangrando com a joelhada. Era arrastado, mas se firmava e voltava, já Kibo ouvia surpreso do seu Kibo: Eu mato, logo existo." Kibo arregalava os olhos e o apresentador dizia: "E não vai cair, mesmo com uma joelhada perfeita explodindo no meio do seu rosto e após levar uma chuva de golpes, Garcia ainda está de pé. Sua resistência física, sua tenacidade, ele é realmente uma máquina de combate, um verdadeiro monstro." Íamos para Kiryu, que pegava uma moeda e dizia jogando pra cima: "Eu penso, logo existe." Que filósofo monstruoso por dizer isso, hein? Bom, Garcia pode ter sentido agora que sua existência está prestes a desaparecer. Otton se surpreendia. Íamos para Kibo, que avançava dizendo: "Esse sangue que escorre de você significa que você tem o sangue Nadashinkage em suas veias." Retornávamos para Kiryu, que dizia: "Você percebeu que a morte dele está se aproximando, certo?" Kibo nessa hora acertava um chute alto que explodia em cheio na cara de Garcia. E o Chique gritava para Kibo acabar com a luta, e o mesmo dizia: "Pode apostar, eu vou acabar com esse cara." Kibo pegava Garcia no pinche do Muay Thai e subia com uma joelhada que explodia em cheio. Kibo insistia nas joelhadas que acertavam e o apresentador pontuava isso. Já Kazu Fujita dizia: "Boa, Kibo, ele tá ferido, mira no rosto."
Íamos para Kiryu, que continuava jogando sua moeda pra cima e dizendo: ele de fato é resistente. Já a sua vida útil. Nessa hora nos era mostrado Kibo mudando o alvo, entrando com uma joelhada nas costelas. Uma delas inclusive se quebrava. Garcia sentia dor e Kiryu continuava dizendo: ele tem uma força mental muito grande que resiste a castigos e abusos. Ele carrega a inquietude de quem sofre e se questiona sobre sua própria existência. Como um garoto que está entrando na puberdade. Com uma joelhada no corpo, Kibo intensificava a lesão naquela costela e Garcia pensava: eu vou morrer? Lançando outra joelhada, Kibo dizia: nesta luta eu tenho que pegar essa vitória a qualquer custo. O apresentador dizia enquanto Garcia sofria com as joelhadas: Garcia não tem mais forças para revidar. Acreditando na vitória de Kibo, a multidão se levanta e aplaude. Enquanto isso, Garcia pensava: eu vou morrer? Morte significa não existir mais. E tudo desaparecerá. O apresentador comentava: o prêmio sem precedentes de 20 milhões de ienes está chegando. Vamos, Kibo! O pináculo de 6 milhões de pessoas está logo à sua frente. Garcia olhava brevemente para o lado e pensava: todos aqui querem a minha morte. Kibo nessa hora dizia: eu não quero dinheiro nem fama. Eu quero derrotar você e herdar o estilo na Dashinkage. Garcia nessa hora, galera, via máquinas militares e entre elas estava ele próprio, jogado no chão, e em sua mente ele pensava: eu não quero morrer como uma máquina, quero deixar provas de que uma pessoa chamada Garcia existiu. Garcia nessa hora agarrava Kibo e o lançava num suplex dizendo: eu sou aquele que vai herdar o Nadashinkage. Enquanto realizava a queda, Garcia via Otton e Kiryu pensava: eu serei o herdeiro legítimo se vencer. Kibo nessa hora era jogado de cabeça contra o solo. Ele colocava sua mão para mitigar o dano, mas mesmo assim, seu corpo caía e o apresentador dizia: os aplausos para Kibo viraram gritos de horror. Ele bateu a cabeça no chão duro. E que viravolta inesperada. Apesar de estar praticamente derrotado, Garcia nos mostrou que estava na luta com um suplex frontal. Retornávamos para Kiryu, que dizia: que garoto estúpido. Mesmo aqueles que estão morrendo podem ressuscitar se tiverem esperança. Garcia não está lutando contra Kishi, ele está lutando contra a morte iminente. Nos era mostrado Kibo se erguendo grog e o Chique o motivava, já o apresentador dizia: mas vejam, Garcia também está exausto. De volta a Kiryu, ele dizia: a verdadeira idade de Garcia é 17, sua idade mental é de 12 anos, mas a sua força física atingiu o auge dos 80 anos em evolução constante. Kibo nessa hora fazia seu avanço e questionava: então você tem forças para revidar? O apresentador comentava: eles se colidem. Garcia está de joelhos, resistindo como pode, mas o resultado dessa luta ainda é incerto. Garcia entrava com um soco no corpo e Kibo sentia dor, mas ele respondia com um soco no rosto. Enquanto ambos trocavam golpes, o apresentador continuava dizendo: como os gladiadores da Roma Antiga, será que o resultado terá decidido até que um deles morra? O que é o TDK? Queremos ver algo tão feroz e brutal assim? Vale tudo pela mídia, vale tudo pelo entretenimento, senhoras e senhores. Não queremos que ninguém morra aqui. De volta a Kiryu, ele dizia: Garcia está tentando descobrir como vai morrer. Otton ajeitava seus óculos e dizia: e suas palavras soam como se você desejasse a morte de Garcia. Kiryu sorria e nos era mostrado Garcia conseguindo uma posição melhor e entrando na montada. Ele carregava seu soco e pensava: eu posso vencer. Se eu acertar este golpe, com certeza vencerei. Kibo fechava a guarda, só que de repente, galera, ele arregalava seus olhos, pois ele via Garcia um idoso. Ou seja, Garcia entregava toda a sua força vital naquele golpe. O soco se aproximava, só que de repente, antes de finalizar o golpe, um batimento cardíaco forte ressoava do peito de Garcia. Ele travava seu soco e sentia, igual Kibo havia sentido uma vez, um inseto gigante passando pela região. Ao ver aquilo, Kiryu comentava: Garcia, os insetos que vivem em seu corpo estão dançando. Confuso, o apresentador questionava: mas o que está acontecendo? Garcia está em agonia, mas que situação anormal? Prontamente, o Chique gritava: o que você está fazendo, seu idiota? Depressa, acaba com ele! Kibo olhava pro lado, mas nessa hora, galera, Garcia se acalmava e já entrava com sua direita. Kibo bloqueava a tempo, pegava o braço do seu oponente, empurrava com a perna e saía da montada. Prontamente, Garcia fechava as pernas do corpo de Kibo para impedir a montada, mas o garoto sorria e brincava: qual é? Não gosto quando um cara me abraça tão forte assim, hein? Eu não curto essa fruta, não. Retornávamos para Otton, que questionava: não há como salvar o Garcia? Não há como salvar uma vida?
Kiryu jogava sua moeda pra cima e dizia não saber. Já Otton ficava calado e Kiryu continuava. No final, todos os humanos estão fadados a morrer. É tudo uma questão de saber se será mais cedo ou mais tarde. Humanos vivem para morrer. De volta para Kiba, ele dizia: eu vou te mostrar algo incrível. Kiba forçava os braços erguendo seu oponente e Otton dizia: já eu estou ensinando Kishi como a sobreviver. Com o impulso dos braços, Kiba se forçava a ficar em pé. Em seguida, saltava numa cambalhota jogando Garcia contra o solo e exclamava: estilo Nadashinkage, esmagamento giratório. Garcia batia de cabeça contra o solo, só que na mesma hora, galera, Kiba chegava batendo com o cotovelo na garganta do seu oponente. Quando o impacto cessava, o apresentador comentava: Garcia bateu a cabeça no chão duro e todo o peso de Kiba estava na cotovelada que ele lançou na garganta. Que movimento especial assustador! A plateia está em completo silêncio. De volta a Otton, ele comentava: não importa em que forma você se transforme, aquele que sobreviveu dizendo viva é o verdadeiro vencedor. O apresentador dizia enquanto Garcia cuspia sangue: o estilo Nadashinkage é a técnica mortal que funciona a qualquer hora, em qualquer lugar. Que assustador! Kiryu questionava na sequência: por que Kishi está vivendo? É por você que Kishi vive? Você só demonstra o ego de um pai, algo que você quer. Assim como ele tem o direito de viver, também tem o direito de morrer. Enquanto Garcia saía da posição em que sua garganta era pressionada pelo cotovelo, Kiba dizia: é por causa do estilo Nadashinkage que existe Kishi Miyazawa. Na sequência, Otton dizia: eu não vou deixar Kishi morrer. Tudo é pelo estilo Nadashinkage. Kiryu absorvia aquelas palavras e na arena Kiba continuava: perder meu direito de sucessão significa que eu não serei mais seu. Estilo Nadashinkage, estrangulamento de braço modificado, obstinação adormecida, torção de pescoço. Enquanto Kiba estrangulava, Kiryu dizia: você está sob o feitiço do Nadashinkage. Impaciente, Otton questionava o quê? E Kiba dizia na arena: vou finalizar você com uma técnica do estilo Nadashinkage. A torcida voltava a aplaudir e vibrar, já que Kiryu dizia: você também está fazendo lavagem cerebral treinando o Kishi. De volta a Kiba, o rapaz dizia: eu já entendi, mesmo que você morra, você não vai desistir, então eu vou te estrangular até você dormir legal. De volta a Kiryu, ele comentava: Kishi vai viver, exatamente do jeito que você quer que ele viva. E então, eu e você, faremos ele provar o sofrimento do inferno enquanto vivemos. Otton questionava: o que isso significa? Kiryu sorria e respondia: um dia você entenderá. Retornávamos para Kiba, que comentava: bora, pelo menos tenha um bom sonho, cara, dorme logo. Enquanto resistia, Garcia pensava: Kishi Miyazawa, você é o único. O apresentador dizia: a consciência de Garcia se exala enquanto os aplausos da multidão se reúnem. Garcia continuava pensando: você é o único que me viu como um ser humano. Um flashback nos era mostrado um soldado apontando um rifle e gritando monstro, só que no mesmo instante, Garcia baixava o rifle com a mão esquerda e enfiava um soco com a mão direita no meio da cara do soldado. Os olhos do mesmo saltavam para fora, em seguida podíamos ver vários soldados mortos por Garcia, que contava: uma máquina. Ao me tornar uma máquina, consegui pensar nos meus inimigos como coisas, objetos. Assim como pisar em uma formiga e matá-lo não dói no meu coração. Eu não sinto nenhuma emoção, mas com você é diferente. Esta é a primeira vez que sinto que estou lutando contra um humano. Enquanto Garcia começava a se desencilhar do estrangulamento, o apresentador dizia: onde está o controle ósseo? Garcia tenta escapar à força. Garcia continuava pensando: não, houve outra batalha como essa no passado. Otton alertava na sequência: de novo o terceiro músculo? Enquanto se lembrava de Iron Kiba, Garcia continuava pensando: aquele homem de um olho só. Mesmo com a carne da perna raspada e os ossos expostos, ele continuou chutando low kicks de forma insistente. Iron Kiba. Não havia ódio. Mesmo enquanto eu desferia os golpes, eu podia sentir amor. Aquele homem morreu enquanto me segurava. Eu estou feliz por poder lutar como daquela vez. O apresentador comentava na sequência: Garcia escapou! Escapou da chave infernal! Mas será que seu braço está bem? Garcia pensava: nós podemos nos entender. Kiba sorria e dizia: eu não vou deixar você escapar. Estilo Nadashinkage, torção do pepino do mar. O braço de Garcia estalava e ele pensava: você me reconheceu como seu primo.
Você me reconheceu como um praticante do estilo Nadashinkage. Íamos para Kiryu, que dizia: o objetivo final de um artista marcial é ganhar força e habilidades sobre-humanas. Então por que seria necessário se tornar humano? De volta a Garcia, ele pensava: vou derrotar você com todo o meu coração e alma. O apresentador dizia: outro controle ósseo! Garcia recupera o equilíbrio e a força, mas faltam 3 minutos para o fim da luta e pela primeira vez no TDK, uma partida poderá ser decidida pelos juízes. Ou será que a finalização perfeita do Nadashinkage levará o combate ao fim? Otton nessa hora alertava: ele está usando o terceiro músculo de novo. O corpo de Garcia não aguenta mais. Na arena, Garcia dizia: eu vou derrotar você usando todo o meu coração e alma. Há algo que eu preciso obter, mesmo que signifique morrer. O apresentador dizia: deixando a parte superior do corpo como estava, ele torce a parte inferior à força. Esse é o controle ósseo. Ao ver aquilo, Kiryu comentava: em uma luta não há nada mais assustador do que alguém disposto a arriscar a vida para lutar. Não é como se alguém com pensamento suicida fosse morrer. Eles não cedem para o desespero. Garcia nessa hora saía da finalização e seu pai dizia: Garcia quer viver, mas morrerá. Otton suava frio e nos era mostrado Garcia ganhando as costas de Kibo e estrangulando o pescoço. O apresentador via aquilo e questionava: o que é essa técnica? Ele enrijeceu as pernas enquanto trava um braço e estrangula o pescoço. Mas pelo jeito, só isso não será o suficiente para levá-lo até a linha de chegada. Kibo está firme. Impaciente, Otton questionava: o que Garcia almeja? Usar o terceiro músculo nessa posição é loucura. Kiryu respondia: Garcia não está praticando artes marciais. Isso é um mata-mata disfarçado de artes marciais. O limitador dele já foi desligado. Ele vai usar o terceiro músculo até matar o Kishi. O apresentador dizia: Garcia está usando suas últimas forças para torcer o pescoço de Kibo e a pintura ao mesmo tempo. Esse é o tornado de ossos modificado. Nos era mostrado o terceiro músculo de Garcia forçando ao extremo. Otton ficava preocupado e o apresentador dizia que restavam 2 minutos. Depois, Kibo pensava: por quê? Por que esse golpe é tão doloroso que quero morrer, mas ainda assim estou derramando lágrimas de alegria? Falando nisso, o Chojo também dizia que no extremo o rosto de sofrimento e o rosto sorridente se tornam o mesmo. Realmente, o Garcia é incrível. Mesmo que Garcia me mate, eu não sinto ódio nem rancor. Realmente, você é incrível, Garcia. Eu tenho certeza que o Iron Kiba sentiu o mesmo. Mesmo tendo sido espancado, ele ainda tinha uma expressão feliz no rosto. Se for nas mãos do Garcia, eu acharia aceitável ser morto. Retornávamos para Kiryu, que dizia: a dor, mesmo que ultrapasse o limite, pode se transformar em prazer. O prazer da morte. Neste momento, a tentação do diabo paira sobre eles. Dizem que quando um humano morre, sua alma deixa o corpo. Quando morrem, seu esfíncter relaxa e eles liberam fezes e urina. Isso é apenas uma ilusão idealista. Só parece assim porque calor é liberado. O apresentador nessa hora questionava: seria uma contagem regressiva para a morte, senhoras e senhores? Enquanto era estrangulado, Kibo pensava: eu realmente vou morrer? Simplesmente não parece real. Kibo olhava para seu pai, que dizia: viva Kishi! Você será o sucessor do Nadashinkage. Kibo arregalava os olhos e pensava: pai? O sucessor do Nadashinkage? Kibo de repente tirava a força daquelas palavras, subia ao braço de Garcia e girava seu corpo. Já o apresentador dizia enquanto ambos se separavam: no momento em que soldou a trava da cabeça, Kibo girou como uma borracha e separou. Será que o corpo de Kibo também possui uma estrutura ultra-flexível que não perde nem para de Garcia? É um milagre do instinto de sobrevivência. Chorando, Kibo pensava em guarda e ofegante: eu tô legal, eu ainda posso fazer isso. Eu te respeito, Garcia. Te respeito tanto que não me importaria em ser morto. Mas eu lutarei até a última gota de sangue do meu corpo secar. Enquanto Garcia disparava, Kibo batia a palma no peito do mesmo de encontro. Kiryu via aquilo e alertava: o demônio sorriu para Garcia. O proibido Kachuken foi usado novamente. Será mostrado o impacto ressoando através do corpo de Garcia. O mesmo recuava colapsando, sangrava pelas suas extremidades e Kibo olhava surpreso enquanto chorava. Garcia nessa hora começava a derramar secreções pelas narinas, boca, olhos, orelhas e até mesmo pelas suas partes íntimas. A plateia ficava sem reações e o apresentador comentava:
O que é isso? Vejam, a marca da morte de Garcia está sorrindo. Prontamente, Garcia carregava a sua direita, ativava o terceiro músculo e Otton gelava ao perceber aquilo. Garcia gritava e o apresentador exclamava: como um rugido de morte, Garcia lança seu golpe final. O narrador assumia enquanto tudo ficava em câmera lenta. Naquele momento, o Coliseu tornou-se vácuo. Possível ver claramente o golpe avançando. A cena cortava para um breu, em seguida para uma praia. Lá, deitado na areia à margem, estava Kibo, que acordava questionando. O quê? Onde que eu tô? Ao lado, Kibo via Iron Kiba, que sorria. Surpreso, o garoto se levantava e se aproximava dizendo: Kiba? O que você tá fazendo num lugar como esse? Kiba respondia: eu estava te esperando. Kibo se sentava e dizia: nossa, é gostoso esse lugar, hein? Kiba respondia: sim, é porque aqui é o paraíso. Kibo questionava: o paraíso? Isso significa que eu morri? Kiba respondia: Kibo, você cumpriu seu dever com o amor. Você disse: mesmo que me matem, não sinto ódio nem rancor. Pois é, isso é amor, em seu pleno estado divino. Kibo lutou porque sentia amor, quem diria? Nessa hora, galera, Iron Kiba começava a se desfazer como areia. Kibo ficava confuso e ele voltava para a realidade, onde o soco mais forte da história de Garcia explodia no meio da sua cara. Sangue e lágrimas se misturavam. Garcia olhava focado, Otton preocupado. Em seguida, Kibo era repelido para longe. E o Shiki e Kazu Fujita se preocupavam. O Dr. Gilmour e o General McMullen ficavam animados. Já Kibo via tudo girar. E Kiryu dizia acabou enquanto sorria. Otton gritava por seu filho preocupado. E Kibo caía batendo a cabeça contra o solo. Na mesma hora, a torcida vibrava e o apresentador dizia: acabou! Finalmente está resolvido! Kibo foi nocauteado! A final veio de repente! O árbitro encerra a luta e o grande vencedor é Edgar C. Garcia! Finalmente foi decidido! O torneio para definir o Homo sapiens mais forte da Terra finalmente chegou ao fim! Aquele que derrotou os outros fortes concorrentes e chegou ao topo entre os 6 milhões de seres humanos foi um homem com um poder além da compreensão humana, o monstro de batalha solitário, Edgar C. Garcia! Nesse momento de preocupação, Otton se lembrava de Kiryu. Ele olhava para o lado e o mesmo já não estava lá. Apenas sua moeda do dragão amassada e jogada no chão. De volta à arena, o apresentador continuava dizendo: tempo de luta, 19 minutos e 55 segundos. Só restavam 5 segundos para tudo ser definido pelos árbitros, mas o golpe de Garcia rompeu as cortinas no último momento. Nos era mostrado, galera, Kibo recebendo o tratamento médico. Já Garcia recebia o cheque de 20 bilhões de ienes e o apresentador continuava: Garcia agora recebe o maior prêmio em dinheiro da história. Um momento verdadeiramente feliz, concedido apenas àqueles que triunfaram em uma batalha feroz. Por outro lado, Kibo é levado numa maca, mas recebe aplausos generosos do público. Nessa hora, galera, Otton passava pela plateia pedindo o caminho. Kiryu era visto nas escadas e o apresentador continuava: quem imaginaria que Garcia, que chegou na final demonstrando uma força tão avassaladora, enfrentaria uma batalha tão dura? Nos era mostrado a equipe médica, Otton, Kazu Fujita e o Shiki chegando com Kibo num helicóptero, e era dito por um dos profissionais: agora vamos transportar o paciente de helicóptero. Ele está inconsciente e seu estado é crítico, sejam rápidos. Só que nessa hora, galera, retornávamos para Garcia, que arregalava seus olhos, sentia um mal-estar e nos era mostrado seu selo da morte sorrindo. Garcia derrubava o cheque e caía de cara no chão. O som de surpresa ecoava por todo o Coliseu, e o que aconteceu com ele só vai ser descoberto por vocês no próximo vídeo. Pessoal, quem já sabe, controlem os spoilers aí, não estraguem a experiência do público. E se vocês curtiram o vídeo, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram mais vídeos exclusivos, cogitem virar membros do nosso canal. Dessa forma, vocês ajudam a Sociedade Z a continuar crescendo. Se não estiver aparecendo o botão do Seja Membro, o primeiro link fixado aí na descrição redireciona vocês ao clube de membros. Minhas redes sociais vão estar aí na tela, caso queiram me seguir. E só reafirmando aqui, galera, para vocês não esquecerem, esse vídeo foi traduzido por mim. Então se tiver algum erro, eu peço desculpas de antemão. E se você percebeu algum erro e quiser corrigir, por favor, fique à vontade, será de grande ajuda aí nos comentários, eu vou adorar saber. Vou aprendendo com vocês, inclusive. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.